Bem, galera, mais um vídeo. Só um minutinho, deixa eu arrumar esse microfone aqui. Eu acho que tá bom agora. Primeiramente, aí na barra de descrições haverá dois links. Um do Senhor Comuna lá, né? A superprodução foi a causa da crise de 29. Ele faz uma pergunta, eu vou entrar. Esse é o tema inicial do vídeo aqui. Eu abri o vídeo aí pra gente bater um papo, quem quiser entrar, etc. Mas eu vou aproveitar que esse camarada vai fazer um vídeo hoje sobre isso e vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre isso. Então, o primeiro link aí é desse doente mental e o segundo link aí é do Notícias Comentadas, que eu já falei para vocês se inscreverem nesse canal. Você precisa estar informado do que acontece no Brasil, principalmente se você é um debatedor de Facebook, YouTube ou um aluno de segundo grau ou vai prestar vestibular, você tem que ser informado. E nada melhor do que o Notícias Comentadas, que é um cara que analisa com imparcialidade as matérias que ele lê. Então, o link dele aí, intitulado Por que a Procuradoria-Geral da República suspende negociação de delação premiada com Léo Pinheiro. Ou seja, esse Léo Pinheiro não entregou o Lula e não entregou a Dilma, falou que eles não tinham nada a ver com esse caso de corrupção específico. E a Procuradoria-Geral da República simplesmente cancelou essa delação, quer cancelar algo assim. Então assista o vídeo aí que é muito informativo e obviamente se inscreva nesse canal. É importantíssimo que você veja as notícias que ele traz aí para vocês. Bem, deixa eu ver, eu quero mostrar aqui para vocês um comentário. Só um minutinho. Já vou compartilhar a tela aqui. Pronto. Eu vou falar rapidamente aí da crise de 29. E esse camarada vai fazer esse debate hoje, amanhã ou depois eu vou fazer um vídeo de resposta, ponta a ponta, ao que ele falar no vídeo, obviamente. O pessoal aí do meu canal, que foi lá no vídeo dele, que eu comentei, o pessoal viu, né, e foi lá dar apoio a mim. Alguns disseram para eu fazer um hangout com ele, né, mas o problema é o seguinte, esse cara é escorregadio. O Glaucio Gonçalves fez um hangout com ele, esse cara não responde nada, é um cara do mundo pirulito. Eu já falei, eu não discuto filosofia econômica ou política, meu negócio é pragmatismo. Eu fui discutir com o Pedro Henrique, o ANCAP, a discussão não foi a lugar nenhum, porque eu trazia um dado concreto da realidade, ele rebatia com hipótese do mundo pirulito, que só funciona na cabeça dele, e de alguns filósofos da economia, né, que são diferentes de economistas. O filósofo da economia, ele idealiza um mundo perfeito, um mercado perfeito, um estado perfeito, e nessa perfeição as teorias deles funcionam. Então, olha o comentário aqui do retardado que acompanha esse outro doente mental aí. Ele pergunta o seguinte para mim. Deixa eu mostrar o que eu escrevi aqui primeiro, para não ficar sem nexo. A crise de 29 é conhecida nas academias como crise de superprodução e subconsumo. É o nome dela, sua mula. Essa crise também é conhecida como a crise do laissez-faire. Puta que pariu. São as academias do mundo que dizem isso. Não nós esquerdistas, porque ele diz que essa teoria de crise de 29 ser uma crise neoliberal é teoria de esquerdista, né? E eu escrevi isso aqui para ele. Pois bem. Tô pausando porque eu tô fumando como sempre. Aí vê esse outro gênio aqui, né? Ele disse o seguinte: e as academias não são inúmeras vezes esquerdistas?
Cara, você tem que entender uma coisa: academia, não existe academia de esquerda, academia de direita, academia cristã, academia ateia, ou seja lá que definição você queira dar, filosófica, política, econômica, religiosa, ou qualquer definição de ideologia que você ache que academia é. A academia de biologia não ensina a teoria da evolução porque ela é uma academia ateia. O cientista é um cientista, ponto final. Ele não é um cientista ateu, não é um cientista cristão. Na economia, o cara não é um cientista keynesiano ou um cientista neoliberal. É óbvio que existem cientistas que vão buscar provar que a teoria neoliberal está correta, assim como há cientistas que vão buscar provar que a teoria de Keynes está correta ou qualquer outro tipo de teoria. Isso é normal. Agora, os artigos, os conhecimentos adquiridos pela academia como mainstream são conhecimentos que foram aceitos por toda a comunidade acadêmica. Quando uma pessoa traz um novo conhecimento ou tenta provar alguma coisa na academia, para que essa teoria dele, primeiro, para que essa hipótese que ele formulou vire uma teoria, seja aceita pela academia e usada como um conhecimento acadêmico, todos os membros da academia devem dar o seu aval, ou melhor, a esmagadora maioria, né, porque sempre vai ter uma meia dúzia de lunático no meio de academia, assim como há retardados em todos os lugares. E essa teoria vai ser consolidada na academia como verdadeira. Ponto final. É assim que funciona uma academia. Ah, mas a escola de Chicago é de direita. Eu já falei. Academia, no sentido amplo, mundial é uma coisa, escola é outra. A escola, ela tem como cerne um pensamento qualquer. Agora, quando a gente fala em academia, em conhecimento acadêmico, em que a academia, ou seja, toda a comunidade daquela academia tem como verdade, isso independe de ideologia, posicionamento, religião, etc. Isso é o básico de uma academia. Então, quem acusa a academia de ser academia de esquerda é cara que nunca pisou em uma academia. Ou ainda, é o cara que pisou na academia e quis propor alguma teoria maluca do mundo pirulito e a academia falou não. Como o caso de Rodrigo Constantino e Saxida. Aí a academia fala que não vai aceitar aquela merda que ele está propondo, aí ele fala que a academia é de esquerda. Não, imbecil, é você que está propondo coisa que está fora do contexto acadêmico, do mundo pirulito. Então, já falei. Não é a academia que é de esquerda. É a esquerda que possui um discurso pró-acadêmico. Um discurso que vai ao encontro da academia. É o discurso da esquerda que vai ao encontro da academia. E não a esquerda que cooptou a academia e transformou a academia em um antro de esquerda. Isso não existe. Porque se for assim, você vai ter que dizer que todas as academias do mundo são de esquerda, porque todas as academias do mundo ensinam Marx a exaustão e não ensinam Mises e não ensinam Hayek ou Milton Friedman. Isso é um absurdo. Aí ele continua aqui. Me fala de um curso de humanas ou um curso de economia que cite qualquer coisa a respeito da escola austríaca ou escola de Chicago. A relevância dessas duas escolas para a academia de humanas é infinitamente pequena. Não é porque a academia preteriu esses dois pensadores. É porque a importância deles, comparada a Marx, é ínfima, só isso. Então, se você quer que sua teoria de direita seja estudada nas academias como a teoria de Marx, faça uma teoria revolucionária. Não tem segredo. Agora, todas as academias do mundo estão erradas e são vocês que estão certos. Todas as academias do mundo são de esquerda, né, e vocês estão sendo excluídos. É o mesmo argumento do cristão, que diz que é boicotado nas academias. É boicotado porque a ideia de vocês não é ideia acadêmica.
Não é ideia científica. É conjectura. É mundo pirulito. Ou quando cite não seja pejorativo. Cara, como você vai falar do nazismo sem ser pejorativo? Como que você vai falar do capitalismo sem ser pejorativo? Como que você fala de um sistema que gera fome em 800 milhões de pessoas sem ser pejorativo? Um sistema que gera uma desigualdade social brutal, principalmente quando esse capitalismo é neoliberal. Não tem como. O professor que está dando aula, ele é um ser humano. Lembrando que não é todo professor que trata esses temas pejorativamente. Isso aqui é um reducionismo sem limites, né? O cara basicamente explica o que tu acabou de comentar como sendo um contraponto. Tu é mesmo muito burro, cara. Enfim, é o nível desses imbecis, né? Ele tá falando que eu tô reforçando o que o doente mental, o senhor Comuna, falou, né? Então assiste o vídeo de novo, né? Se você não tem capacidade de interpretação de um vídeo, não sou eu quem vai magicamente te dar poder de cognição, né? Se você é um analfabeto funcional, o problema é seu. Mas vamos aqui a alguns argumentos. Quem quiser fazer comentário ou entrar, vai escrevendo aí já já. Eu abro aqui para quem quiser entrar para a gente discutir temas de vídeos anteriores ou enfim, temas aí que vocês achem relevantes. Eu vou ficar aqui até exatamente meia-noite. Meia-noite eu vou ter que ir dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Então o Hangout vai estritamente até meia-noite, nem um minuto a mais. Eu tenho que controlar isso aí porque eu tenho que acordar cedo, eu não posso ficar até 1, 2, 3 da manhã não. Aí eu falei lá pro senhor Comuna, né? Só um minutinho, deixa eu fechar essas abas aqui. Aí eu falei pro senhor Comuna. Antes de fazer esse Hangout, estude a lei de Say, né? A lei de Say, eu já falei várias vezes dela aqui no meu canal. É a lei neoliberal, né, do laissez-faire, que diz que a oferta gera demanda. Ou seja, pela lei de Say, um sistema baseado em oferta nunca quebraria. Porque quanto mais oferta, mais emprego, quanto mais emprego, mais renda, quanto mais renda, e seria um ciclo vicioso para cima, né? E nunca quebraria. Obviamente, essa lei de Say foi jogada no lixo após a crise de 29, porque a crise de 29 aplicou essa lei de Say, a lei do laissez-faire, e falhou brutalmente. E é por isso que a crise de 1929 é conhecida como a crise do laissez-faire, é conhecida como a crise de superprodução e subconsumo, e essa, essa crise destruiu a lei de Say e enfraqueceu bastante a teoria neoliberal. Aí entra Keynes com a teoria keynesiana, que vai durar aí até a década de 80, onde há um novo levante neoliberal, ou melhor, onde há o primeiro levante neoliberal, porque o levante anterior da crise de 30 é um levante liberal. Então, em 80, acontece um levante neoliberal, uma retomada do pensamento clássico. E esse pensamento ele vai até os anos 2000, aonde o progressismo toma conta aqui da América Latina e a teoria de Keynes do bem-estar social, ele permanece vivo desde a década de 80 até hoje, e sendo usado como economia política, etc, etc.
Mas há países que retomaram esse pensamento clássico, o pensamento neoliberal, casos clássicos dos Estados Unidos da América, Inglaterra, Brasil, Argentina, enfim, vários países aí, e obviamente esses países geraram uma crise brutal por causa desse ideário neoliberal. Ele diz o seguinte, que a crise de 29 não é uma crise de superprodução, porque a crise se deu porque os estados interferiram na importação de produtos para os países. Ou seja, a culpa da crise é do estado que mexeu no imposto de importação. Primeiro, a lei de SEI não fala nada disso. A lei de SEI, ela não fala a oferta gera demanda se e unicamente se o Estado não interferir na economia. Não diz isso em lugar nenhum. A lei é clara e generalista. Oferta gera demanda. Ponto final. Não tem ressalva, não tem nada. Lá não fala, olha, tome cuidado porque se o Estado intervir, essa lei vai dar errado. Não tem nada disso. Outra coisa. Nós vivemos em sociedade. Todos os países do mundo possuem Estado. Então, o cara desconsiderar esse fato é algo gravíssimo. É o que o neoliberal faz. Eles vivem no mundo pirulito. Por que os estados mexeram no imposto de importação? Porque a Alemanha se levanta querendo dominar o mercado. É o chamado imperialismo alemão. Então, os mercados do mundo inteiro se protegem contra esse imperialismo e é o que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial a Alemanha perde, ela demora a se reestruturar, ela consegue se reestruturar e ela quer, por método imperialista, fazer parte do mercado. Os países do mundo inteiro se protegem e a Alemanha, não satisfeita, inicia a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra imperialista. Uma guerra de mercado. A Segunda Guerra Mundial não tem nada a ver com o Estado, é uma guerra de mercado. Então, SEI estava absolutamente errado e ponto final. E se a academia fala que a crise é de superprodução, quem é você para falar que não é? Eu já falei. Desculpem. Eu já falei. Existem doutores e mestres que compartilham dessa doença mental, dessa esquizofrenia chamada neoliberalismo. E a pergunta que fica é a seguinte: por que Adolfo Saxida, Rodrigo Constantino e outros aí, né, membros da Academia de Economia, não vão lá e mudam o mainstream acadêmico e o que se tem como verdade na academia? Porque a verdade é essa e ponto acabou. E ponto final. Não adianta você falar que não é. É a mesma coisa do cristão falar que o homem veio do barro em vez do homem ter vindo de uma célula, de um ser vivo unicelular. A academia fala o contrário, então você está errado e ponto final. Ah, mas o homem veio do barro, então vai lá na academia de biologia e prova isso. A lei de SEI funciona e a crise de 29 não é uma crise de superprodução. Beleza, vai lá na academia e prova isso. Agora, você quer que eu pegue o seu discurso como verdadeiro e jogue o discurso acadêmico no lixo? Isso não tem coerência. Quando você está doente, senhor Comuna, você não vai num curandeiro, não vai num pastor. Você vai aonde? No médico, no membro de uma academia. Por quê? Porque você confia que ele estudou e ele sabe o que ele está fazendo. Agora, na hora que é biologia, na hora que é economia, sociologia, aí mesmo de academia não sabe de nada. É tudo esquerdista, bitolado. Só porque estuda Marx, né? Vocês não conseguem entender a grandiosidade do pensamento marxista. E ninguém está falando aqui que o Marx é estudado para fazer uma revolução marxista e acabar com o capitalismo.
Marx é estudado pela importância filosófica em si. Marx, hoje em dia, nas academias, é conhecido como um utópico, um utopista. Suas ideias têm um enorme valor lógico e de tamanha capacidade de análise de relações, né, entre empregador, empregado, entre mercadoria, empregador, empregado, enfim, várias relações aí que são válidas até hoje. E é por isso que a gente estuda, eu até fiz um vídeo sobre isso, quem não assistiu é só assistir. Então pare de chorar só porque Marx é estudado e Ludwig von Mises e Milton Friedman não é. O que vocês têm que se perguntar é o seguinte: por que eu estou defendendo dois caras que possuem pouquíssima relevância nas academias? Será que as pessoas que dão crédito a quem tem relevância na academia estão errado e vocês estão certos? É algo a se pensar, né? E por fim a especulação, né? Que é outro sintoma claro aí da crise de 29, pela desregulamentação. O que impede pessoas de especularem? É o Estado. É o Estado. Então essa é a importância que o Estado tem. Por isso, ao contrário aí de alguns amigos meus como o Glaucio Gonçalves, que é um revolucionário, né? A luta dele é importante? É. Mas a minha luta é outra. A minha luta é pragmática, é real. Eu estou preocupado onde a gente está inserido e o que a gente pode fazer enquanto não há possibilidade concreta de uma revolução. O que a gente pode fazer de concreto para diminuir a desigualdade social e melhorar a condição do trabalhador. Essa é a minha preocupação. Porque na minha opinião, não adianta a gente ficar idealizando um mundo melhor enquanto o mundo está indo ladeira abaixo. A gente está com um problema gravíssimo com esse Temer aí. E a esquerda tem que se unir nisso, mesmo que acredite que o Estado é uma coisa ruim e todo esse conhecimento divulgado aí pela essa esquerda mais anarquista, que é válida também, mas a gente tem um problema sério que tem que ser resolvido em curtíssimo prazo. E como que a gente resolve isso? Colocando pessoas com ideia progressista e ideia keynesiana no poder. Que é mais fácil a gente colocar esse tipo de pessoa do que do que acabar com o Estado ou qualquer coisa assim. Enquanto a esquerda está dividida entre keynesianos, marxistas, seguidores de Bakunin, etc., a direita está aí. Conservador se unindo com o neoliberal. Ideologias totalmente antagônicas, contrárias, se unindo em prol do que eles acreditam ser certo para a sociedade e para a economia. E a esquerda tem que ser do mesmo jeito. A gente pode ter nossas diferenças, mas a gente tem que se unir contra esse desmando neoliberal, contra esse desmando conservador. A luta revolucionária tem que ficar em segundo plano. Enfim. Então vamos aqui, né? Eu peguei dois links aqui, um é da suapesquisa.com, né? Não adianta eu ler isso aqui, porque esses imbecis descredenciam academias de humanas, né? Porque segundo eles é um antro de esquerdistas. Mas vamos ler aqui, né? Eu vou ler aqui para quem tem interesse em conhecimento, né? Esses caras aí que querem viver no mundo pirulito, é um direito deles, né? O que foi causas da crise de 29? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, Grande Depressão, a crise no Brasil, o New Deal e fim da crise. Aqui, ó. Durante a Primeira Guerra Mundial, a economia norte-americana estava em pleno desenvolvimento. Baseado no quê? Na lei de Say.
As indústrias dos Estados Unidos da América produziam e exportavam grandes quantidades, principalmente para países europeus. Após a guerra, o quadro não mudou, pois os países europeus estavam voltados para a reconstrução da indústria e cidades, necessitando manter suas importações, principalmente dos Estados Unidos da América. A situação começou a mudar no final da década de 20. Reconstruídas, as nações europeias diminuíram drasticamente a importação de produtos industrializados agrícolas dos Estados Unidos da América. Causas da crise. Com a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas começaram a aumentar. O quê? Ah, tá. Começaram a aumentar os estoques de produtos, pois já não conseguiam mais vender como antes. Grande parte dessas empresas possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York. Então tá aqui, ó. Aí vem a solução, que é o New Deal, né? A solução para a crise surgiu apenas no ano de 1933, no governo Franklin Delano Roosevelt. Foi colocado em prática o plano conhecido como New Deal. De acordo com os planos econômicos, o governo norte-americano passou a controlar os preços e a produção. Aqui, ó, economia planificada. Para quem não entende o que significa passou a controlar preços e produção, o nome disso aqui é economia planificada. Que esses idiotas aí falam que foi destruído por Hayek, né? Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Das indústrias e fazendas. Com isso, o governo conseguiu controlar a inflação e evitar a formação de estoques. Fez parte do plano também o grande incentivo de obras públicas, conseguiu diminuir significativamente o desemprego, óbvio, né? É a famosa máxima de Keynes, né? Em uma crise, o governo deve contratar pessoas para cavar buracos e tapar os mesmos buracos para distribuir renda. E foi o que os Estados Unidos da América fez, diminuindo o desemprego. O programa foi bem sucedido, que no começo da década de 40, a economia norte-americana já estava funcionando normalmente. E, por fim, o último link aqui do InfoEscola, crise de 29, a Grande Depressão. Aí vai falar após a Primeira Guerra, né, que é o mesmo lá do outro. O que mais aqui? A pior crise econômica da história do capitalismo. Aí tá aqui, ó. Vários fatores causaram essa crise. Primeiro, superprodução agrícola. Formou-se um excedente de produção agrícola nos Estados Unidos da América, principalmente de trigo, que não encontrava comprador interno e externamente. Por que houve excedente de produção agrícola? Lei de Say. Diminuição do consumo. A indústria norte-americana cresceu muito. Porém, é isso aqui que eu sempre falo, ó. É essa merda aqui que eu sempre falo para neoliberal e neoliberal não entende. Não adianta um país crescer 300 trilhões de por cento ao ano se você não distribui renda. Não adianta. Porém, o poder aquisitivo da população não acompanhava esse crescimento. Ou seja, derrubando por terra mais uma vez a lei de Say. E é por isso que Marx é estudado até hoje. Porque Marx explica por que isso acontece. Keynes explica por que isso acontece. É por isso que eles possuem muito mais credibilidade e são muito mais estudados que esses malucos neoliberais. Não é à toa. Aumentava o número de indústrias e diminuía o número de compradores. Em pouco tempo, várias delas faliram. O mercado livre. Cada empresário fazia o que queria e ninguém se metia. Laissez-faire. Livre mercado. Lei de Say. Eu já falei, o desafio é qualquer neoliberal me mostrar um país no mundo, em qualquer época, desde a primeira Revolução Industrial, que conseguiu trazer benefícios a qualquer país. Um só. E não vem com um paísinho de 1 milhão de habitantes entre posto comercial e província chinesa, não. Quero país. País.
principalmente do G20. Aqui, ó, quebra da bolsa de Nova York. Aí que vai falar que a bolsa quebrou porque o povo foi especular, né? Porque o cara que fazia geladeira começou a vender muita geladeira e todo mundo, vamos financiar esse cara que está produzindo geladeira. E foi todo mundo lá. Aí o cara, num dia produzia 10 geladeiras, da noite para o dia começou a produzir 1.000, por causa da especulação, achando que ia vender tudo, né? Mesmo caso da bolha de 2008. Aí a quebra, não sei o que tá falando que o New Deal salvou mais uma vez. Aí vocês querem saber por que Keynes e Marx é mais estudado, né? E é isso. E eu nem sei se eu compartilhei tela, agora que eu lembrei. Compartilhei. Tá, agora vamos aos comentários. Quem quiser entrar, se manifeste aí. E pode entrar. Eu vou passar o link pelo Face. É só colocar eu quero entrar e me manda o pedido lá pelo Facebook, se você não me tem adicionado no Facebook. Eu vou colocar o link aqui para quem não me tem adicionado. Você entra lá e me adiciona e manda seu pedido para entrar. Só um minutinho. Então é isso, né? Mais uma vez aí esses neoliberais viajando na maionese, né? Vamos ver o vídeo desse camarada aí amanhã ou depois eu vou fazer um vídeo de resposta completo aí. Vou anotar as principais argumentações desse cara aí e responder aqui. Meu Facebook, acabei de colar aí, quem quiser entrar. Manda lá a solicitação, escreve aí, quero entrar, que eu vou lá e olho. Caraca. Desculpem, gente. Tempo seco de novo. Eu tenho que comprar um modificador de ar, porque tá foda isso aqui. Ai, caralho. Morre o demônio. Tá, compartilhar a tela. Ai, ai, ai. Beber uma água aqui porque tá foda. Shodan, boa noite, Merlin. Desejo boa noite a todos. Boa noite, Shodan. Neoateu Todinho. Merlin joga LOL? Não. Boa noite, Neoateu. YHTRHRR. Boa noite. Cássio Faria Júnior. Boa noite. Cético responde. Boa noite. Se precisar de UTI de 200 mil e não tiver plano de saúde, eu morro. Ao meu ver, ou você acha que é autossolução? Só por essa possibilidade que eu ainda pago o plano? Eu não morro, né? Não entendi nada aqui. Se eu precisar de uma UTI e não tiver plano de saúde, eu morro, certo? Ao meu ver, ou você acha que há outra solução? Cara, você vai morrer com plano de saúde. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Então não adianta você ter plano de saúde, você vai morrer do mesmo jeito. Plano de saúde não funciona. Se funcionasse, no Brasil não morria tanta, nos Estados Unidos da América não morria tanta gente. Então você vai morrer de todo jeito. Não adianta você ter plano de saúde. É por isso que a gente precisa de uma saúde de qualidade, porque o Estado não está preocupado com lucro. Por exemplo, há uma demanda, né, mediante cálculos, de que, vamos supor, na cidade de Uberlândia, a média de leitos de UTI que é preciso por mês, sei lá, é de 10. Ou seja, todo mês 10 pacientes vão precisar de leito de UTI. O que o empresário faz? Ele constrói 5.
Por que que ele constrói 5? Primeiro, para elevar o preço do leito. E segundo, para esse leito nunca ficar vazio. Então é por isso que você vai morrer do mesmo jeito. Se precisa de 10, o cara não vai construir 10. É igual casa. Olha o tanto de gente sem casa. Por que que não há um monte de casas para alugar? Por que que não existe centenas de milhares de casas para alugar? Vem aqui no Tibério, o bairro que eu moro em Uberlândia, e vê se você acha uma casa para alugar. Você não acha. E um monte de terreno baldio aqui. Por quê? Porque o cara sabe que se ele construir casa, o aluguel vai descer o preço. Então ele não vai construir. Mesma coisa o TI. Então você vai morrer de todo jeito aí, sinto muito. Cético. Quem quiser entrar vai escrevendo aí, porque se ninguém quiser entrar, eu vou encerrar assim que eu acabar de ler aqui. Carlos Faria Júnior dando boa noite ao show dando. Você joga FPS com Modern Combat 5? Joga quais jogos de celular? Eu não jogo jogo nenhum de celular porque eu não tenho celular para jogar, né? O meu celular ele é um celular estritamente para ligações. Eu não gosto de aparelho móvel para jogar. Eu jogo em computador, mas ultimamente eu não estou jogando não. Estou mais estudando que eu cansei de jogar. Esses jogos estão muito repetitivos. William Carvalho. Abração, William. Gosta de terror e assombração? Não. Eu gosto de suspense. Terror é o único gênero de filme que eu não gosto. Eu gosto de romance, eu gosto de filme épico, comédia, etc, etc. Mas terror é filme que eu não gosto. Você falou que mulher tá fácil de graça, mas eu discordo. Mulher bonita aqui em Brasília é bem mais caro pegar embalada do que putas, salvo raras exceções. Cara, eu não sei como é que é Brasília, mas aqui em Minas é fácil sim. Tem muita mulher aqui em Minas. Ainda mais se você tiver um carro, né? Aí já era. Eu, quando eu me dispunha a pegar mulheres, né? Eu pegava uma por noite, mais ou menos. Bonita no meu, de acordo com a minha beleza, né? Obviamente você não vai querer pegar uma loira de 1,80 m, sendo que você não possui uma beleza compatível. Mas na compatibilidade com a minha beleza, eu não tinha dificuldades não, mas quando eu saí de carro com um amigo meu da faculdade de Direito, aí era 10, 15 mulheres por noite facinho, só porque você tá de carro. Então aqui em Minas é muito fácil. O YHTR falando que vai sair, valeu, abração aí. Agradeço por sempre estar participando. O Eufemisticamente Zoeiro, qual a melhor bunda do mundo pornô? Sei lá, cara. Eu não assisto pornô industrial. O pornô que eu assisto é vídeo caseiro. Eu não gosto de pornografia cinematográfica. Então não tenho ideia de qual que é a melhor bunda do pornô. Mel Ateu Todinho. Sim, esse povo aí tá muito tarado. Farofa de ovo. Debate com o Conde Lupê. Eu já debati algumas vezes com o Conde, muito tempo atrás, aí, há uns 3 anos atrás. Eu gosto de debater com o Conde. O Conde é inteligente. O problema dele é que ele é desonesto intelectual, né? Mas eu acho interessante o debate com ele. É que ultimamente eu não estou debatendo muita religião, né? E como o Conde é conservador também, eu não tenho saco para estudar ideologia conservadora. O que eu sei é o que ele mesmo fala sobre essa ideologia. Então não seria um debate interessante, não, porque eu não tenho predisposição nenhuma para estudar essa ideologia aí, não. Bolicho virtual, abração. Gente, quem quiser entrar vai se manifestando aí. Se ninguém quiser entrar, eu vou encerrar, eu já avisei.
Principalmente o Bolicho aí, né? Parece que ele queria participar, mas não tinha tempo, porque tinha que sair. Pra ele falar um pouquinho mais aí da Alemanha, né? Se eu não me engano, ele tá na Alemanha. O da Inglaterra é o outro. Ou ele é o da Inglaterra, enfim. Agora me deu um branco. Não, acho que ele é o da Alemanha e o outro lá que era da Inglaterra, né? Enfim. Já pensou em debater com Claro, Omar ou Pirula? Sim, mas nenhum desses três aceitariam, não. O problema é esse. O foco deles é outro também, né? Ganhar dinheiro com o YouTube. O meu não é. Meu foco é debater e aprender. O deles é outro. Então eles não têm interesse em debater, não. Tanto é que nunca debateram com ninguém, né? Lorival Júnior, abração, boa noite. Gostaria de ouvir sua opinião sobre o problema da liberação total do câmbio, que os direitistas tanto adoram bater na tecla, e eu ainda possuo minhas dúvidas sobre seus efeitos. Eu sou contra a liberação total de câmbio, porque câmbio é algo que gera um impacto gigantesco na economia. Por exemplo, se o câmbio está baixo, por desígnios do mercado, por exemplo, você vai ter um problema de desabastecimento, né, gerado por exportações, por exemplo. Você vai ter um problema de altos índices de importação, porque se o câmbio está baixo, o dólar está barato. Então o cara vai gastar seu dinheiro em PlayStations e celulares da Apple nos Estados Unidos da América e outros países. Então, câmbio é algo muito complicado. Eu não sou a favor de deixar ele livre, não. O governo tem que controlar. Porque não adianta você deixar o câmbio flutuante e você ter um problema de desabastecimento ou de produtos internos não serem vendidos porque o brasileiro dá preferência a produtos externos e etc. Os neoliberais falam o seguinte: mas o produto dos Estados Unidos da América e Canadá, por exemplo, são muito melhores que o do Brasil. Concordo. Mas a gente tem que lutar para que o Estado brasileiro invista ou contribua com o investimento em tecnologia e ampliação do parque industrial. A luta tem que ser outra. Não é a gente esquecer a indústria interna e se jogar nos braços da indústria externa, porque daqui a pouco está todo mundo desempregado. E não importa o quão barato seja um produto externo pelo câmbio, se você não tem emprego. Já falei isso 1 milhão de vezes. Então o Estado tem que controlar, sim, tem que controlar câmbio, tem que ter controle fiscal, controle monetário, controle em tudo. A função primária do Estado é garantir o interesse nacional, o interesse interno. Aí há um problema de câmbio alto, por exemplo, que é investimento em maquinário novo, que muitas das vezes vem da Alemanha, Canadá e Estados Unidos. Mas o jeito de resolver isso não é liberar o câmbio, não. O jeito de resolver isso é dar subsídio a empresas que vão investir em tecnologia, que vão investir em ampliação do seu negócio. É assim que o governo deve agir. Nossa, gente, tá horroroso esse tempo, meu Deus do céu. Existe a possibilidade futuramente de você se tornar de direita após ter acumulado patrimônio e defendê-lo do governo? Tipo, se tornando mais egoísta? Eu acho que não. Só um minutinho, gente, que caralho. Eu acho que não, porque sendo pobre eu não me importo em dar parcela do meu patrimônio ao governo. Sendo rico não mandaria nada, né? É o que eu digo, se eu como pobre dou a minha parcela de 50% que eu ganho ao governo
e não reclama, não sei por que rico está reclamando, né? Já falei, meu sonho era pagar uma tributação de R$ 1 milhão por ano. Agora o cara tá pagando isso, tá reclamando, né? É igual a novela que eu assisti há muito tempo atrás, que eu até fiz um vídeo sobre isso, que eu esqueci o nome da novela, mas a mulher ganhava na Mega Sena e eu acho que era Rua Brasil, um trem assim. Aí a novela ficava tentando passar a mensagem de que ela era mais feliz quando era pobre, né? Que dinheiro só trazia dor de cabeça, etc. Ridículo esse negócio, né? Se ser rico fosse dor de cabeça, qualquer um pode se tornar pobre a hora que quiser, só desfazer de tudo e morar na favela. O pobre não pode se desfazer da pobreza e ir para a riqueza, né? Então vim com essa demagogia barata da Globo aí de que o rico sofre, vai pra puta que pariu. Carlos Faria Júnior. A lei de SEI esbarra no avanço da ciência, que incrementa a produção com mais tecnologia, aumentando a produção sem aumentar de fato a renda proporcionalmente. Esse é um efeito secundário, né? Mas o principal é a premissa equivocada de que oferta gera demanda. Ah, gente, eu vou limpar a garganta sem mutar, porque eu não vou ficar mutando esse trem toda hora, não. Vocês me desculpem aí, mas o tempo tá muito ruim. Acordei pensando nisso. Abração. O que você acha da hegemonia da Rede Globo e suas consequências na democracia brasileira? Cara, reforma política é essencial. É essencial. A alienação do povo tá gigantesca, né? Gigantesca. A esquerda não tem voz, sociólogos não têm voz, economistas não têm voz, ninguém tem voz. Quem tem voz é quem o dono da empresa deixa ter voz, né? Que geralmente é neoliberal e conservador. Então é imprescindível uma reforma midiática, né? E antes que esses direitistas aí venham falar que isso é plano comunista, os Estados Unidos da América fez isso. Então a gente precisa dessa reforma urgentemente para diminuir essa alienação que existe, né? Desenhos da Tosca H. A Academia de Humanas é tão exata quanto a Academia de Exatas? Não, a Academia de Humanas ela possui um problema sério de verificação das hipóteses, né? Por exemplo, a Academia de Humanas, esse exemplo é usado até no curso, até no curso não, por sociólogos explicando a metodologia da Academia de Humanas, né? Por exemplo, quando você está numa academia de exatos como física, você faz uma hipótese lá que se você aplicar uma força X a um objeto num plano de inclinação Y com atrito W, você terá uma força resultante de sei lá quanto. Isso é uma hipótese. Aí você vai e confirma isso mediante uma experiência. E é por isso que essa academia é de exato, porque essa experiência, se for repetida milhões de vezes, usando as mesmas variáveis, o resultado vai ser sempre o mesmo. Isso não acontece na academia de humanas. Por quê? Porque, primeiro, o ser humano é complexo, é imprevisível. O exemplo dado que eu havia dito antes é o seguinte: você quer fazer um estudo sobre o comportamento de seres humanos em um incêndio em uma boate, como a Boate Kiss, por exemplo. Como que o humano se comporta em um incêndio? Não tem como você fazer esse experimento. Como você vai colocar dois grupos em um incêndio e tacar fogo em um lugar e fechar todo mundo para ver o comportamento? Então essa é a dificuldade da academia de humanas. Mas o que a academia de humanas tem como mainstream acadêmico não se difere de forma alguma de uma academia de exatas. Por quê? Porque todos os estudiosos, todos os membros daquela academia aceitam aquilo como verdade. Se todos aqueles acadêmicos que estudaram a fundo
aceitam como verdade, não vai ser um imbecil aí de internet que vai falar que a academia está errada. Isso aí não existe. Lucas Ouroboros, abração. Não, senão se chamaria economia de exata, que é de exatas. Senão se chamaria economia mais exata que as exatas. Cara, apesar da economia não ser uma ciência exata, quando você pega economia pragmática, ou seja, políticas econômicas, a história mostra com um grau de precisão muito bom o que dá certo e o que não dá certo. É o caso do neoliberalismo. Não tem como você falar que essa ideologia dá certo, porque ela nunca deu certo, em lugar nenhum do mundo. Então você tem segurança para dizer que essa merda não dá certo. E é por isso que eu sempre desafio aqui neoliberal a me trazer um país que deu certo. Ele não vai encontrar. Salve astrólogo, abração. O que você acha? O quê? O que você acha que os Estados Unidos e a OTAN devem fazer em relação à Síria, ISIS, África e não sei o quê? Cara, eu já falei isso em outro vídeo, Israel. Não deve fazer nada. Deixa os caras lá quietos. Não fica armando Israel e sei lá quem não. Deixa os caras se virarem pra lá. O máximo que você pode fazer é mandar uma força de paz, diplomatas para discutir a situação lá. Mas esse negócio de ficar armando um lado, invadir, matar, não sei o que, isso aí não. Os países devem ser soberanos. Tanto é que você não vê a OTAN e os Estados Unidos da América querendo resolver conflito de país que não tem petróleo ou recursos naturais, né? Então o interesse deles não é resolver conflito, o interesse deles é econômico, estritamente econômico. Então não é para fazer nada não, não é para ir lá encher o saco dos caras não. Júlio César Vieira, abração, eu queria entrar apenas para dar um recado. Certinho, Júlio, eu vou passar lá daqui a pouco, sem que eu acabar a leitura aqui. Quem mais quiser entrar, vai escrevendo aí que eu mando lá no Face, hein? O meu Face está na barra de descrições aí. O governo deve fazer. O que o governo deve fazer em relação às crises orçamentárias do Estado, como Rio de Janeiro, por exemplo? O governo federal não deve fazer nada, né? Quem deve fazer alguma coisa é o governo do Rio. O governo do Rio tem que resolver seu problema. Agora, se ele pedir a ajuda da federação, aí tudo bem, a federação ajuda, né? Mas, como eu disse, eu não estudo essas relações estatais, né? Minha preocupação mais é federal mesmo e internações. Deixa eu ver o que a federação poderia fazer. Bem, a federação poderia perdoar essa dívida, né? Perdoar todas as dívidas de todos os estados. Mas aí precisa de estudo também, de impacto, etc. E o Rio de Janeiro está em calamidade, né? Mas esse governo neoliberal aí, o que eles vão fazer, né? O que o Temer vai fazer é acabar de foder o resto, né? Isso aí é certeza. A importância do Papa e do Vaticano. Eu não sei que importância os estados dão para o Papa e para o Vaticano, né? Mas até onde eu sei é praticamente zero, né? Cara, moldar o mundo do meu jeito, não.
eu sou tecnocrata, né? Se eu fosse um presidente, alguma coisa assim, eu faria o que técnicos dizem que deve ser feito, né? Assim como um médico, né? Você não, quando você está com uma doença, você não se trata, né? Você vai a um especialista para ele te tratar. Então, o caso quando você está no comando de uma nação, de uma prefeitura, de um governo, você tem que fazer o que os especialistas dizem que deve ser feito, né? Levando em conta, obviamente, no meu caso, as questões aí humanísticas, né? Cara, o Papa é mais importante que o pornô, porque o Papa é pop, né? E o pornô não. Sim, exatamente. A esquerda perde muito tempo debatendo se deve destruir o Estado ou não, enquanto isso a direita se organizando e dominando tudo de novo, né? Então essas questões de revolução devem ficar em segundo plano, né? Eu já falei com amigos meus revolucionários, enquanto não tiver clima para uma revolução, não adianta ficar batendo esse martelo. Só a revolução em um país quando a esmagadora maioria de um país quer que a revolução aconteça, como foi o caso da Finlândia, né? Sim, esse povo adora um pornô, não sei qual que é o problema desses caras, não. Se eu vou debater com o Evandro Sinotti, eu acho que não, porque esse cara ele não debate pragmaticamente, ele desconsidera a informação acadêmica, né? O meu debate, eu me baseio na realidade e na academia. Se o cara já parte do pressuposto que a academia é esquerdista, eu vou debater o quê com um cara desse? Não tem como. Pra quem quiser ver o tanto que esse cara é do mundo pirulita, é só assistir o debate que ele fez lá com o Glaucio Gonçalves e com outro professor de história lá também. Não tem como debater com esses caras aí, não. Cara, eu votaria no Humberto. Primeiro, porque ele é professor. E segundo, professor de história, principalmente, né? E segundo, ele é keynesiano, né? Então eu votaria sim, claro. Gente, quem quiser entrar, vai falando aí. Parece que ninguém quer entrar. Só aquele inscrito ali para dar um recado, né? Enfim, tem mais aqui. Quem mais divulga a Crise 29 é o Instituto Mises. Instituto Mises é revisionista, né? É o também que acho que a culpa da crise é do Estado, a revelia da academia, né? Maura Santos, abração, Maura, sempre aí. Bling Bling, abraço. Motorista palpiteiro. Os únicos divulgadores dessa crise são sites neoliberais. Eles divulgam na visão deles, né? Que é, como eu disse, a Versa Academia. O Israel perguntando se quem usa burca é por doutrinação, por que quer. É porque quer, eu já fui cristão e você acredita realmente que aquilo é o correto. Então é porque quer sim. A pessoa, quem vê a doutrinação de fora acha um absurdo, mas o que é doutrinado acha aquele normal e correto. Eu já fui desse nicho aí, então é porque quer.
É igual o cara que só pratica relações sexuais depois de casar, não é porque ele foi quer dizer, existe o fator doutrinação, mas é porque ele quer também, porque se ele não quisesse, ele burlaria isso, né? O Humberto é candidato em qual cidade? É no Rio Grande do Sul, não sei o nome da cidade, não. Novo presidente da Filipinas, eu não sei quem que é, então não posso dizer nada a respeito. Ah tá, o Israel tá falando que é Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Burger previne piolho. É, eu não sabia disso aí não, hein? Tá, deixa eu ver se o inscrito ainda vai querer entrar aqui, que parece que é só ele. Eu vou deixar ele entrar para dar o recado aqui e continuo lendo as mensagens. Os comentários, quer dizer.